Bom dia, bom dia, bom dia. Thanks God Every Day de hoje vai falar sobre bloqueio de sexualidade. Bom dia, sejam todos bem-vindos. É um assunto que só o assunto já assusta algumas pessoas, né? Algumas pessoas provavelmente não vão querer assistir hoje porque o bloqueio é sobre sexualidade. É muito louco, né? Assim, bem assim que a gente funciona. Vamos começar pela palavra de Deus, né? Sejam todos bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. João 10:10, né, que nós lemos ontem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Logo de cara nós temos aqui um código com o assunto de hoje, né? Bom dia quem está chegando, sejam bem-vindos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Sexo é uma coisa boa? Sexo é lícito? Sexo é do bem? Bom dia. Tem uma passagem que eu gosto muito que fala: tudo que Deus faz é bom. É uma passagem bíblica, um versículo bíblico, né? Tudo que Deus faz é bom. Então sexo foi feito por Deus e sexo é bom? Aí vem o inimigo, vem o ladrão. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Sexo foi feito por Deus. Sim, é uma coisa boa. Tudo que Deus faz é bom. E por que então tanta confusão em relação a sexo, né? Porque Deus faz bom e o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Falando essa semana sobre bloqueios, o assunto hoje vai ser quente. Interessante, né? Tô amando falar sobre isso com vocês, gente, porque a paz, querida, a paz, Deus te abençoe. A paz para todos, né? Porque eu tô amando falar isso com vocês. Gente, ano passado, eu já tenho falado isso com vocês, foi um ano muito importante para minha vida, né? Porque foi um ano que eu decidi encarar os meus bloqueios. Não existia ninguém. Se você pensa que você está perdido nesse assunto, né? Você não tem noção quem era eu até 2020, né? Em 2021 eu comecei uma busca, uma viagem para dentro. Literalmente, a viagem para dentro, né? O Lech Lecha, a maior viagem para dentro de si mesmo, né? Eu fiz essa viagem e eu comecei a descobrir coisas que eu não tinha noção que existiam dentro de mim. Bloqueios, tantos bloqueios. Eu tinha algumas angústias e algumas buscas. Eu buscava algumas coisas e eu não conseguia algumas coisas que eu buscava. E isso me trazia muita angústia. E eu buscava, mas eu estava buscando no lugar errado. Quando eu resolvi viajar para dentro de mim e conhecer essas questões dos bloqueios, foi chocante. Sabe quando você procura A e a resposta é M? Nada a ver uma coisa com a outra? E eu fui descobrindo bloqueios em mim que me surpreenderam demais, muitos bloqueios mesmo. Eu inclusive cataloguei, eu tenho falado aqui com vocês, né? Eu escrevi 18, mas foram outros, né, também, que às vezes a gente nem percebe, que a gente vai percebendo com o longo do tempo. Eu sentia isso, agora eu não sinto mais, né? E assim, tantos bloqueios, e eu investi também algum dinheiro para estar perto de pessoas, porque vocês estão perto de mim aqui e eu dou algumas luzes, algumas ideias e vocês vão atrás do que Deus está falando com vocês. Então eu investi também para estar perto de pessoas, que fez sentido para mim, que me ajudou a ir nessa busca, mas o meu maior investimento, o maior investimento de todos, assim, tem muita alegria em dizer, o maior investimento de todos foi aos pés do Senhor. Se teve algum dia em 2021 que eu não estive a partir das 4h30, né, no máximo 5 horas da manhã, aos pés do Senhor em 2021, se teve algum dia eu não me lembro. Não me lembro. Então eu investi muito no meu relacionamento com Deus ano passado, mas assim, de quarto, no secreto. E eu pegava informação e jogava ali aos pés do Senhor. Eu falava: Senhor, eu estou surtando, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, me mostra. E pela primeira vez, creio eu estive de verdade, sem resistência diante de Deus. Primeira vez. Que sempre a gente tem muita questão da religiosidade, né? Já tem as orações prontas, o jeito certo, já sabe até as respostas que Deus vai dar. Tudo casca, né? Tudo superficialidade, superficial. E Deus me deu uma visão logo no início do ano, assim, né? Que as águas, você pode ir pra praia. E eu amo praia, né? Não sei vocês, mas eu amo praia. E você pode ir pra praia e ficar ali na beirada, né? Ali no iniciozinho. Você pode ir pra praia e não entrar no mar, inclusive. Né? Você ficar só na praia. Bom dia, Fabiana. Bom dia, todo mundo tá chegando. Mas você pode ir e entrar até um pouco, até a gente fala lá em Minas, né? Onde dá pé, né? Onde dá pé. Ou seja, você vai até uma certa altura ali que é seguro. Mas tem algumas pessoas que vão onde não dá pé mais.
E tem pessoas que vão para alto mar. E Deus me mostrou isso logo no início do ano passado, que eu poderia escolher no meu relacionamento com Ele e na busca de mim mesma, que eu poderia ficar fora do mar, eu poderia entrar na minha segurança, onde dava pé, eu podia avançar um pouco mais ou eu podia ir para águas profundas. Que gelo, né? Que gelo no coração. Ir para águas profundas eu escolhi e Deus me levou. E muitas vezes faltou até o fôlego. E o que eu trago para vocês aqui é resultado de estudo, questões mais científicas, é resultado da minha experiência no secreto com Deus, do que Deus me falou, do que Deus me mostrou, e é resultado também dos desbloqueios que eu vivi, das verdades que eu vi dentro de mim mesma e de tudo aquilo que eu avancei no ano passado. E tô ainda nesse processo, né? Eu falei com Deus, Deus, tem mais algum lugar mais profundo para ir? Eu tô topando. E sabe o que Deus falou comigo? Eu tô falando sério, isso foi uma conversa minha com Deus, né? E aí eu falei isso com ele no início desse ano, né? Tem algum lugar mais profundo? Eu quero ir. E Deus falou comigo, você não viu nada. Você pensa que você foi no profundo, você não viu, foi nada. Meu Deus, muito doido, né? Eu fiquei muito abalada o dia que Deus falou comigo, que eu não tinha visto nada, né? Então eu tô aqui para ir para águas muito, muito, muito mais profundas. Eu não tenho mais medo, né? Eu tive medo da água, mas eu não tenho mais medo da água, porque eu sei quem é que vai me dar a mão se eu começar a afogar, né? Então o que eu trago para você que hoje é um bloqueio muito, muito comum. E repetindo Tiago 4, Timóteo, primeira carta a Timóteo 4:4. Lá fala o seguinte: pois tudo o que Deus criou é bom. Isso é uma premissa. O que é uma premissa? É uma verdade, e a partir dessa pode ser premissa falsa também, tá? Tem algumas premissas que estão aí no mundo, elas são falsas. Essa premissa eu tirei de um versículo bíblico, então é uma premissa verdadeira. Tudo o que Deus faz é bom. Pronto, isso é uma verdade, a premissa é uma verdade. Agora você pega as outras coisas e compara com a premissa, para você descobrir se você está no caminho certo ou errado. Então, por exemplo, se alguém que não gosta, não tem prazer e não quer, e mesmo se estiver solteiro ou solteira, não estiver com ninguém, não quer encontrar alguém, não quer viver a sexualidade, ou então está dentro de um casamento, não tem a vida plena nisso, mas também não quer mexer nisso, aí você pega essa verdade, que é a sua verdade ou a verdade de alguém, e você compara com a premissa verdadeira. Tudo que Deus faz é bom. Deus criou o sexo. Eu não gosto de sexo. E agora? Compara isso. Vou de novo. Que a premissa verdadeira, ela leva para um desdobramento. Então a premissa verdadeira, primeira carta de Timóteo 4:4. Tudo o que Deus faz é bom. Agora, fora da Bíblia. Deus criou o sexo. Agora a sua ou de alguém. Eu não gosto, eu não tenho prazer, eu não me entrego, eu não gosto nem de falar nesse assunto. E compara isso com tudo que Deus faz é bom. E aí você tem já uma resposta. Eu não tenho medo das águas profundas. É isso aí, eu também não. Tô aprendendo a ter medo, né? Que bom, estamos juntas nessa aí. Então agora dentro da sexualidade, compara. Como é a sua vida na sexualidade e compara com tudo que Deus faz é bom e Deus criou o sexo. A pirâmide de Maslow, né? Aí falando um pouco de ciência, né? A pirâmide de Maslow explica as necessidades do ser humano, desde a básica até a mais evoluída. E nós temos a base da pirâmide, que são chamadas de necessidades fisiológicas. E dentro das necessidades fisiológicas nós encontramos dormir, comer e sexo. Necessidades básicas do ser humano. Tem outras também, mas são as mais comuns fisiológicas, né? As necessidades fisiológicas. Dormir, comer e ter relação sexual, ter sexo. Aí agora já de cara eu vou responder talvez uma dúvida que está no seu coração. André, mas e as pessoas, os celibatários, né? Pessoas que são celibatas, pessoas que escolheram não ter uma vida sexual. Existe. E pode ser bom também. Mas agora, para o pode ser bom, nós vamos colocar aí agora algumas questões. Uma pessoa decidiu, eu não vou ter relação sexual, eu vou me guardar, beleza. E aí, quando a pessoa tem um bloqueio de religiosidade, ela se ancora no seu próprio bloqueio. Fala, vou viver para Deus, vou servir a Deus, eu não vou ter nada de relação sexual, nada de vida sexual, não vou ter. Beleza. E ela ancorou a decisão dela, muitas vezes, em outro bloqueio. Ela já tem um bloqueio da sexualidade, ela vai e pega outro bloqueio e valida ele.
E aí, André, mas todo mundo que não tem vida sexual, então, está indo contra a vontade de Deus? De forma alguma. Agora vamos passar, então, essa decisão de uma pessoa em alguns crivos. Por exemplo, essa decisão, foi Deus que me falou? Deus me chamou para o celibatário? Agora apertou bastante, né? Porque pode ser que sim e pode ser que não. Tem um exemplo muito interessante agora de uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo, que era um frei, um sacerdote, que é o Rogério Carvalho, né? E ele, um sacerdote, voto de celibato, lógico, porque a Igreja Católica, né, faz parte disso também. E aí ele descobriu numa intimidade com Deus, inclusive está sendo muito criticado, está sendo até cancelado por algumas pessoas, mas o que ele conta? Que ele descobriu numa intimidade com Deus, que ele, quando escolheu isso, ele estava respondendo a outras pessoas e a outros bloqueios, mas que ele foi chamado para ser pai nessa terra. Olha que coisa louca. E quem sou eu e você para criticar? Ele deixou o celibatário, está noivo e vai casar. Fala, que absurdo, deixou, tá? Nós temos que questionar, não é porque que ele deixou, é porque que ele entrou. Então pode ser que essa vontade de não ter vida sexual ativa, ela venha dos meus próprios bloqueios, e eu estou pensando que é o chamado de Deus. Ela pode vir dos bloqueios de outras pessoas, pai e mãe, que colocou na sua cabeça, que te criou assim. E aí você olha para trás, você vê um tanto de gente na família que também tem a mesma situação, você fala, puxa vida, eu sempre falei que eu ia servir a Deus, eu queria que Deus queria, mas será que Deus está querendo isso mesmo? Será que eu ouvi isso de Deus, ou eu ouvi o bloqueio de alguém, de pai e de mãe principalmente, ou de tias, ou de alguém que tem autoridade? E tem o bloqueio, e também eu posso estar ouvindo a voz do inimigo, porque pode ser que eu escolhi não ter vida sexual, mas do meu útero Deus programou para vir uma pessoa que vai fazer muita diferença na nação, no mundo espiritual inclusive, e eu fechei por causa dos meus bloqueios, é uma possibilidade também. Ou a última, que pode ser, e é a única que justifica, sim, Deus me chamou para ser celibato, para ser celibatária, para viver o celibato, Deus me chamou, tá tudo certo, pronto, é a única hora que você tá certa de escolher não ter uma vida sexual ativa, é quando Deus legitimamente te chamou para isso. E André, o que acontece se eu fizer essa confusão? O que acontece é que quando nós confundimos os nossos bloqueios dos outros com o chamado de Deus, nós vamos ter uma vida amarga, uma vida que falta uma parte. Por quê? Porque o sexo faz falta? Lógico, porque faz parte das necessidades fisiológicas. Agora, se Deus te chamou para isso, Ele vai te dar ferramentas e condições para responder isso de forma tranquila. Sabe aquela pessoa que é celibatária, de repente um padre, uma freira, ou um líder espiritual, né? Até outro dia eu ouvi, esqueci o nome dele, deu uma lembrar de falar, um líder espiritual falando sobre isso, ele não é católico, e ele estava dando esse testemunho, ele é celibatário desde sempre, mas quando Deus te chama para isso, Ele te dá um vício, uma energia, uma satisfação, uma felicidade, que isso deixa de ser importante, porque Deus que te criou, Ele te programou para isso. É tão diferente, mas a maioria das pessoas elas colocam isso como uma imposição baseada nos bloqueios, e o que vai acontecer? Resultado, doenças, insatisfações, mau humor, infelicidade, porque na verdade tudo tem a ver com os bloqueios, né? Essa viagem tá meio doida, né? Então olha só, tem alguns bloqueios, eu tenho falado com vocês, que andam de mãos dadas com outros bloqueios, e o da sexualidade é um dos que mais anda junto com outros bloqueios, né? Agora, antes de falar da ligação com outros bloqueios, eu quero dizer o seguinte: um bloqueio ele vem de uma situação que pode ser duas fontes, né? De um forte impacto emocional. Vamos só ler o que a amiga está falando aqui. Isso, todos nós temos muitos bloqueios. Todos nós temos muitos bloqueios, mas olha só, Deus está abrindo essa janela de oportunidade para nós nos curarmos dos bloqueios, porque o bloqueio não foi Deus que colocou. O bloqueio vem sempre com pessoas, são pessoas que bloqueiam pessoas, né? Então olha só, um bloqueio ele vem de um forte impacto emocional, ou de alguma verdade, entre aspas, bem grande, que tem a ver com o bloqueio de quem criou a gente, repetido várias vezes. Então, por exemplo, o bloqueio da sexualidade pode vir de um forte impacto emocional, um estupro, um abuso, ou então o que a criança percebeu como abuso, às vezes não foi. Às vezes ela criou na cabecinha dela, mas se é verdade para ela, vai criar o bloqueio. E às vezes não aconteceu.
Tem que falar mais sobre isso com vocês. Não aconteceu nada, mas a criança entendeu. Se ela sentiu, por exemplo, ela entrou no quarto dos pais e viu os pais tendo relação sexual. Tá tudo certo entre os pais, tá tudo normal, mas a criança viu e ela percebeu um abuso, uma violência. Pra ela é quase um estupro, né? O que ela tá vendo ali é uma coisa. E aquele forte impacto emocional, se não é tratado, aquilo vira um bloqueio. Aquilo vira um bloqueio. Então não é o que aconteceu de fato, só, também pode ser, mas como a criança percebeu a situação. Mas pode ser também que a criança tenha sido violentada, tenha sido abusada de várias formas diferentes. Pode ser um estupro mesmo, como pode ser molestação, palavras, qualquer nível, tá? Qualquer nível. E a criança cria então esse bloqueio de sexualidade. Mas pode acontecer que ela cria um bloqueio de sexualidade sem nunca ter tido nenhuma experiência violenta, nunca ter visto nada, mas por repetição, a mãe, a avó, a tia, sexo não é bom, sexo não é bom, sexo é dolorido, sexo é só o homem que gosta, sexo é só para servir o homem, palavras, frases, ideias, conceitos, preconceitos, bloqueios, sendo repetido pelos pais durante muitos anos. E aí cria-se então um bloqueio. Então eu sinto muito pelo que aconteceu com você, tá falando que você foi abusada, né? Você foi abusada aos 9 anos, mas mesmo quem não foi abusado pode sofrer uma repetição desse padrão e cria um bloqueio em relação à sexualidade sem nunca ter tido uma experiência, porque é por forte impacto emocional ou por repetição. E aí cria-se então um bloqueio. Quero contar uma história muito interessante que aconteceu, muito triste, mas ao mesmo tempo muito interessante, que é o seguinte. Uma pessoa próxima de nós, uma família próxima de nós, uma mãe e um pai com 2 filhas, uma mocinha e uma criança de 3, 4 anos de idade, entrou um ladrão dentro de casa e as meninas dormiam juntas, mas a menina sentiu meio mal e foi para o quarto dos pais, a mais velha. A criança ficou no quarto. A criança pequena ficou no quarto. E quando o ladrão entrou, achou essa criança sozinha e estuprou essa criança. Muito triste, né? Pessoas cristãs, pessoas maravilhosas. Só que ao descobrir tudo aquilo que aconteceu, os pais procuraram ajuda. E levou em psicólogos e tudo. Então resolveu essa situação toda e ressignificou com a criança. Ressignificou. Ela ainda é uma criança, não dá pra saber o que vai acontecer, mas provavelmente, se esse trabalho foi bem feito, essa criança ela não vai virar uma adulta com bloqueio sexual. Não, na sexualidade não. Porque foi um problema grave que foi ressignificado, foi tratado ainda na infância, imediatamente. Então não é o que acontece, é como a criança percebe e como isso é feito, o que é feito a partir disso, a partir desse momento. E aí, o bloqueio da sexualidade também, ele não se apresenta somente quando a pessoa não gosta ou não quer sexo. Pode se apresentar também quando a pessoa é insaciável no sexo. Pessoas que têm bons relacionamentos, que têm um bom esposo, um bom esposo e não conseguem não trair. É claro que isso também pode ter um lado espiritual, não estou tratando aqui de lado espiritual, estou tratando só do emocional. Então uma pessoa que deveria estar satisfeita, mas ela busca o tempo todo, ela busca o sexo o tempo todo. E aí ela pode achar, não, é que eu gosto muito, então porque meu esposo ou minha esposa não me atende, mas na verdade é um bloqueio ali dentro, empurrando ela para a sexualidade de uma forma errada, de uma forma triste, de uma forma equivocada. E pode ser falta de pai, bloqueio de paternidade, pode ser problemas com culpa, pode ser tantas coisas. E para fechar nosso raciocínio aqui, vocês acham que pode ter alguma coisa a ver obesidade, dificuldade de perder peso com sexualidade? Também tem. É um bloqueio que pode andar junto também, porque a questão da sexualidade tem a ver primeiro comigo e o meu corpo, é a minha relação, é como eu me vejo, é como eu lido comigo, é como eu lido com as minhas coisas boas e ruins, né? E aí, quando eu tenho isso com a sexualidade, provavelmente eu posso estar ali também com excesso de peso, também buscando, sabe o quê? Uma capa de proteção. Vocês já pensaram na questão da obesidade como uma capa de proteção? Nós temos várias formas de tentar nos proteger. Pode ser uma dureza, pode ser uma frieza, pode ser um afastamento, pode ser muitas coisas. Mas a capa de gordura tem sido eficaz, entre aspas, né? Tem sido eficaz para a vítima, criança, se sentir protegida.
Porque muitas vezes eu tenho uma cliente que lutou a vida inteira com obesidade e juntas nós descobrimos que ela mantinha a capa de gordura para que os homens não a vissem como uma mulher sexualizada ou como uma mulher de comportamento ruim. Ela tinha 2 bloqueios, sexualidade e religiosidade. Então ela mantinha o sobrepeso, a obesidade, uma proteção de gordura nela, porque assim nenhum homem poderia olhar para ela e desejar. Eu não estou dizendo que quem está acima do peso não é desejável de forma alguma, tá, gente? Isso aí é só o que estava na proteção mental dela. Ela foi abusada na infância e quando ela não queria que ninguém soubesse, mas quando o pai descobriu, o pai com muito rigoroso, com muito rigor religioso, com muitas regras, quando o pai descobriu o que tinha acontecido, o pai bloqueou em cima agora com paternidade. Porque ao invés de proteger a criança, o pai falou com ela: a culpa é sua que não sabe se sentar direito, você não sabe se comportar direito, e você quando cruza as pernas, quando você fica com essa sainha curta, nananana, e ali ela foi bloqueada também. Além da sexualidade, ela foi bloqueada na paternidade. E aí ela resolveu, entre aspas, colocando uma capa de gordura e não se sentindo desejável. Assim, ela não cairia tanto no pecado quanto no problema de ser abusada de novo. Assim eu termino o Thanks God de hoje. É um assunto tão grave, tão pesado e tão presente na vida de homens e de mulheres. E um bloqueio, ele anda de mãos dadas com outros bloqueios. E assim vai seguindo, levando uma vida mais ou menos longe do que Jesus falou em João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E eu estou fazendo isso aqui com vocês e estou escrevendo o livro, estou apaixonada no livro, gente. Sabe, um filho quando nasce, estou terminando já, acho que semana que vem vai estar disponível já. E nesse livro eu coloco tudo isso, porque é tempo, chegou o tempo dessa cura, chegou o tempo dessa vida nova, chegou o tempo dessa vida plena. E para fechar, só deixo uma frase que eu falei outro dia com as meninas que andam comigo. Eu falei o seguinte: quando você acha que tem um bloqueio e já resolveu ele, nunca diga está resolvido. Diga: Deus, eu quero águas mais profundas, eu quero mais. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Obrigada por ficar aqui comigo, obrigada por encaminhar para as pessoas, obrigada pelas mensagens que vocês estão me mandando no privado. Deus abençoe sua vida. E amanhã nós voltamos no último da semana, Thanks God Every Day, falando sobre bloqueios.